Então, aqui nós temos um paciente de 59 anos, negro, casado, aposentado, de Recife, queixando de fraqueza há uma semana. Então, ele tem um quadro de astenia associado, depois que você investiga essa fraqueza, para você saber se é fraqueza muscular, se é uma fraqueza generalizada, se é uma fadiga muscular, se é uma fadiga generalizada, ou se é uma fraqueza ou fadiga relacionada à astenia. E é a astenia associada à dispneia aos médios esforços, dispneia paroxística noturna, descreve que houve evolução gradual e progressiva dessa dispneia há uma semana, e agora ele começou a evoluir com ortopneia e dispneia de repouso, associado com tosse úmida, expectoração clara, edema de membros inferiores bilateral e ganhou peso de 10 quilos. Houve piora do quadro, procurou a UPA e foi encaminhado para o hospital, onde segue internado. No interrogatório sintomatológico, ele está informando a fadiga e a astenia, né, e o ganho de peso. Crânio e face, olhos, ouvido, nariz, cavidade paranasal e orofaringe, sem alteração. O aparelho respiratório, ele tem dispneia de repouso e tosse. Cardiovascular, dispneia, alteração do sono, edema bilateral e às vezes ele tem cianose, às vezes. O aparelho gastrointestinal, hiporexia, tá com perda de peso. Geniturinário, nenhuma alteração. Hemolinfopoético, também nenhuma alteração. E aí a gente vai apontando esses dados para o nosso raciocínio. No sistema nervoso, ele nega síncope, aparelho locomotor normal e o exame psíquico normal. Então, aqui não tem nada digno de nota. Nos antecedentes pessoais fisiológicos, também nada digno de nota. No patológico, ele tem histórico familiar, o pai infartou há 5 anos. Ele não tem nenhuma doença crônica. Os antecedentes familiares, a mãe é hipertensa, o pai faleceu por problema cardíaco há 2 anos. E de hábitos e condições socioeconômicas, ele tem alimentação não balanceada, mas nega tabagismo e ele é sedentário. Na ectoscopia, regular estado geral, o decúbito preferido dele é assentado, ele não suporta ortostatismo, então no exame físico confirma a ortopneia dele, ele está hipocorado. Aqui ele está cianótico, mas ele tem períodos de cianose. A musculatura está hipotrófica, apesar dele ter ganhado peso, a musculatura dele está hipotrófica, ele tem edema. Perfusão capilar está lentificada, está taquipneico e tem estase da jugular. A pressão arterial dele está mantida e está com taquipneia e a saturação dele está boa porque ele está usando oxigênio, por isso que nesse momento ele está cianótico. Cabeça e pescoço sem alteração, nariz, cavidade oral, tireoide, orofaringe, otoscopia sem alteração. Aparelho respiratório, está alterado o exame, então eu descrevi o que o exame interpreta, porque a gente ainda não viu o aparelho respiratório. Então, a descrição do exame respiratório, a interpretação é de paciente com sinais de desconforto respiratório, taquipneico, e sinais de presença de fluido nos alvéolos e acúmulo de líquido nas pleuras. Então, esse paciente tem um quadro de congestão pulmonar. E se tem acúmulo de líquido nas pleuras, isso pode estar relacionado também com congestão sistêmica. O aparelho gastrointestinal, o paciente tem sinais de hepatomegalia e demais dados da semiotécnica do aparelho gastrointestinal está normal. O aparelho cardiovascular, ele tem um ictus cordis visível em sétimo espaço intercostal esquerdo, com a linha axilar anterior, cobrindo 3 polpas digitais. Ele tem B3 e não tem sopro. Neste caso, não tem sopro. O aparelho geniturinário, locomotor e neurológico, normal, sem alteração. Então, depois da coleta de dados da organização, a gente vê que é um homem ou mulher, adulto ou idoso, ele tem sinais de congestão pulmonar, ele tem sinais de congestão sistêmica, sinais de dilatação ventricular e histórico de AM prévio. Os sinais de congestão pulmonar são todos sinais de dispneia paroxística noturna, os estertores, que são sinais de fluido, e sinais de congestão sistêmica, por exemplo, o edema de membro inferior, a turgência da jugular. Ele tem sinais de baixo débito
que é a perfusão lentificada, a pressão tendenciando a cair, a astenia, e a hipotrofia. E aí agora a gente faz o resumo do caso. Então, é um homem adulto, aí eu pego esse script que está na minha cabeça. Homem adulto, com sinais de congestão pulmonar sistêmica e sinais de baixo débito cardíaco, sinais de dilatação ventricular esquerda, com histórico prévio de AM. Então, ele tem uma história de infarto no tempo anterior, que foi tratado clinicamente. Então, qual que é a lista de problemas dele? A astenia é o problema. Associado a essa astenia, porque todos esses sintomas vêm junto, isso a gente tem que, se a gente não souber o quadro sindrômico que causa esses sinais e esses sintomas, a gente vai pensar neles separados. Mas como a gente já conhece esses sinais e esses sintomas associados, a gente já consegue matar a síndrome que esse paciente tem. Então, ele tem astenia, dispneia progressiva, com dispneia paroxística noturna e ortopneia, edema de membros inferiores, ganho de peso, que o edema dele é tão grande, a congestão dele é tão grande que ele ganhou peso. Tem tosse úmida e aumento do fígado por causa dessa congestão sistêmica. Tudo isso aqui que está chaveado são sinais de insuficiência cardíaca. Então, ou eu listo todos esses problemas, ou eu posso colocar sinais de insuficiência cardíaca, sinais e sintomas. Posso colocar assim também, a lista de problemas. Então, qual que é o diagnóstico sindrômico? Insuficiência cardíaca. Ele tem tanto congestão pulmonar, quanto congestão sistêmica, quanto baixo débito. Qual que é a hipótese diagnóstica? Insuficiência cardíaca. E o que pode ter acontecido? A maior hipótese, ele desenvolveu uma insuficiência ventricular esquerda, reduziu a contratilidade do ventrículo esquerdo depois do infarto e com os mecanismos de adaptação chegou a um ponto que ele desenvolveu sinais e sintomas e desenvolveu a insuficiência cardíaca. Aí o que a gente vai pedir? Um raio-x de tórax, um ecocardiograma, que o raio-x de tórax mostrou o quê? Aumento de área cardíaca e de congestão pulmonar. E o ecocardiograma, aumento de câmara, com fração de ejeção de 35%. Se a fração de ejeção é maior que 55% de normal, significa que com fração de ejeção menor que 55%, a contratilidade ventricular não está preservada. Então, é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída. E o BNP, que é o peptídeo natriurético atrial, ele mostra graus de comprometimento de insuficiência cardíaca. Então, também confirma. Então, qual que é o diagnóstico clínico? Uma insuficiência ventricular esquerda após IAM. Mas você pode colocar aqui nesse caso, insuficiência cardíaca, que não está errado não, porque não tem uma doença específica neste momento acontecendo. É uma consequência da insuficiência ventricular esquerda após o infarto agudo do miocárdio. Obrigada a todos, um abraço.